Aí aqui, a gente, para fazer um cinematics disso, uma renderização, a gente poderia vir aqui e clicar em Create New Camera. Ele já vai criar uma câmera, ele já vem dentro da câmera, a gente pode navegar normalmente para enquadrar aqui da forma que a gente quer. E se a gente quiser, por exemplo, fazer num outro formato, se eu quiser fazer em vertical, por exemplo, se eu quiser postar no Instagram, então eu venho aqui, eu vou dar Undock from Sidebar, nessas abas, só para mostrar elas aqui. Estou com a câmera selecionada, eu venho aqui em Film Back. Aqui em Film Back é o tamanho do sensor. Tu percebe aqui em Sensor Widget, se eu aumentar aqui, ele vai deixar bem largo, e no Height ele vai deixar bem alto. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar o sensor Height e botar no Widget, e o Widget eu vou botar no Height. Então aqui o widget está em 2.376 e o height eu vou copiar, vou botar 2.376 e vou colar o height aqui, beleza? Então aqui a gente já tem a imagem em vertical. Aqui tu percebe que está meio fora de foco, porque o foco ele vem setado em 10.000, então 10.000 centímetros longe da câmera. Eu vou clicar aqui no foco. A gente tem essa opção de Focus Settings e a gente pode clicar aqui em Draw Debug. Quando a gente clicar em Draw Debug, ele vai aparecer onde está o foco, só que como ele está lá no fundo, a gente não consegue ver. Eu vou vir aqui em Manual Focus Distance, clicar no conta-gotas e clicar no nosso personagem. Ele não vem certinho, principalmente no personagem, se eu clico num Asset, ele vem um pouco mais certo. Mas aí a gente dá esse ajuste fino aqui e olha só, é esse aqui que a gente tem. Olha só a qualidade que a gente já chegou aqui só na visualização de viewport. Aí aqui a gente poderia fazer uma animação de câmera, por exemplo. Eu vou setar a câmera em alguma posição. Eu posso mudar aqui o Current Focal Length, que ele é a milimetragem da câmera, agora está em 35. Eu posso botar o valor que eu quiser aqui, posso botar bem fechadona, vai aumentar o Depth of Field, a gente tem que ajeitar o foco. Ou a gente pode deixar mais aberta. Eu acho que nesse caso mais aberta seria melhor. Olha só, pega o cenário aqui, pega essas plantas em primeiro plano, isso aqui é muito legal. Então vamos fazer uma cena aqui. Eu vou simplesmente vir aqui na Cine Camera Actor e marcar um keyframe de Transform. Aqui eu vou ajustar o foco já, vou clicar aqui no Draw Debug, vou ajustar o foco exatamente no nosso personagem. E eu posso marcar um keyframe clicando aqui ou aqui. Nisso eu posso vir aqui mais para frente, mais aqui no final, e eu venho com a câmera aqui mais para frente. Posso dar uma ajustada nela, não preciso fazer um movimento em linha reta, posso fazer da forma que eu quiser. Aqui eu estou Auto Key ativado, então já marcou o keyframe. Só vou ter que ajustar o Manual Focus Distance. Aqui uma coisa legal que eu gosto de fazer é trocar a viewport de Default para Cinematic. Aqui ele saiu da câmera, então vamos voltar. Eu gosto de vir na viewport Cinematic porque a gente tem aqui os grids. A gente consegue ativar o grid 3x3 ou o grid 2x2. Vai botar bem exatamente onde está o centro da nossa imagem. Então a gente poderia vir aqui e colocar na face dele, por exemplo, ou aonde tu quiser focar exatamente. A gente chama isso aqui, esse grid 3x3, de regra dos terços, mas não é uma regra que tu precisa seguir, mas é muito legal usar aqui para tu ter noção da proporção. O que tu está usando em cada quadrado aqui é muito legal a gente ter noção disso. E é basicamente isso. Essa animação que a gente tem, tá? Não gostei muito logo de cara, mas é dessa forma que a gente faz. Eu vou refazer aqui, vou fazer um movimento bem linear aqui, bem para frente. E vou ajustar o foco de novo. Eu gosto de botar os keyframes aqui em linear, do Manual Focus Distance também, porque daí ele segue a câmera, porque aí ele mantém o movimento contínuo. Eu gosto disso para câmeras. A gente também poderia adicionar um Camera Shake, porque aqui o movimento está muito linear, muito robótico. Então vamos fazer um Camera Shake aqui rapidinho. Vamos vir aqui no Content mesmo. Para criar um Camera Shake, a gente clica o botão direito, cria um novo Blueprint. Aqui vamos pesquisar por Camera Shake e vamos adicionar esse Camera Shake Base. Select. Quando eu abrir, ele vem nessa janela que não é o que a gente quer. A gente pode vir aqui, fechar e abrir de novo. Fica um pouco melhor de ver, mas é a mesma coisa. A gente vem aqui em Pre-Noise. Vamos adicionar um Shake em Rotation. A gente pode tanto botar o Rotation em cada parâmetro específico do Rotation, ou a gente pode também vir aqui no Rotation geral. Então vai mexer nos 3 parâmetros. Então aqui a gente tem a amplitude. A gente pode botar, por exemplo, amplitude em 1, por exemplo, e a frequência em 1. Vamos deixar assim, só para ver. E aqui na câmera, vamos adicionar esse shake. Vamos vir em Câmera Component, Câmera Shake. Esse é o shake que a gente acabou de criar. E ele já está funcionando aqui, só que ele está funcionando só nesse intervalo de tempo. Isso é porque aqui no Câmera Shake a gente tem o timing. Aqui o timing está setado em 1. É 1 segundo só que ele vai funcionar. Conforme tu aumentar aqui, ele vai aumentar mais. Ou se tu botar 0, ele vai funcionar infinitamente. Então é mais ou menos isso. Vou botar bem menor aqui, 0.5. A frequência acho que também vou diminuir 0.7. Acho que aí tá legal. Vamos renderizar então, só para
mostrar para vocês, é basicamente isso. Ó, a gente clica aqui nesse botãozinho de Render Movie, abre aqui o Movie Render Quill, que é um plugin. Se caso não tá aparecendo aí para ti, tu vem aqui em plugins, ativa o Movie Render Quill, esse aqui, tu ativa aqui, tu entra aqui no Settings e aqui tu vai definir a pasta onde tu vai renderizar, selecionar pasta, aqui a resolução. Como a gente fez em vertical, aqui em tamanho vertical, a gente vai botar aqui o contrário, ao invés de 1920 por 1080, 1080 por 1920. E aí se a gente quiser ser, por exemplo, 4K, a gente bota vezes 2 aqui, e vezes 2, iria 2160 por 3840. No caso eu não quero 4K nessa cena. Também dá para botar HD, 1280 por 720. Beleza, aqui a gente já poderia dar o Accept e renderizar, mas aqui eu gosto de tirar o JPG e exportar em PNG. Então eu posso desativar aqui ou simplesmente deletar com del. E aqui eu adiciono um anti-aliasing. Isso aqui é muito legal, muito importante, porque esse anti-aliasing aqui, ele vai aumentar muito a qualidade. Eu não vou entrar muito a fundo no o que significa cada coisa aqui, mas basicamente os samples, ele vai renderizar mais vezes o teu frame. Então ele vai analisar várias vezes, vai chegar no melhor resultado possível, no melhor cálculo de iluminação, motion blur. Aqui o temporal é mais voltado para motion blur. Nessa cena aqui, acho que a gente não tem muito motion blur. É uma cena um pouco mais devagar, né? Eu poderia botar aqui um valor menor, eu vou botar 4 e aqui o espacial eu vou botar 8. Eu poderia botar mais até, mas só para mostrar para vocês. E aqui, tu vê que ele deu esse aviso aqui, isso é porque a gente precisa ativar o Override Anti-Aliasing. Então sempre vem aqui e ativa. Não vou entrar muito a fundo aqui, mas a gente consegue ativar outras coisas aqui, porque eu não quero me alongar demais. E lá no curso a gente tem também a aula completa de renderização, eu passo por cada um desses parâmetros aqui. É uma coisa que eu penso é que a gente não precisa deixar as coisas muito complexas, então se tu tá começando agora, vai no básico que funciona. Adiciona aqui anti-aliasing e marcha. Aqui eu poderia também usar um EXR, se eu quisesse, que ele vai renderizar em 16 bits, mas não é necessário. Beleza? Então vou dar um Accept. E vamos renderizar. Ctrl Shift S para salvar. E vamos ver em quanto tempo que vai demorar para renderizar essa cena, que tem um total de 90 frames. Tá dando uma demoradinha. Eu botei 32 samples. Vamos ver, acho que vai dar uns 6 minutos, 5 minutos. E aí nisso, ele já vai estar renderizando aqui em sequência de imagens. Aqui tu vê todas as renderizações que eu fiz nesse projeto. Eu renderizo assim várias vezes porque às vezes eu renderizo, vejo alguma coisa que eu quero mudar, vou lá e mudo, eu renderizo de novo. Às vezes pode acontecer também, dá um bug na hora da renderização, acontece. Mas na maioria das vezes dá tudo certo. Eu já posso vir aqui mostrar para vocês como é que eu faria. Eu viria aqui no After Effects, que é o programa que eu utilizo para fazer a parte de pós-produção. Eu também poderia usar o Adobe Premiere, eu poderia usar o DaVinci Resolve, Final Cut. Ele está renderizando aqui, mas eu já vou mostrando aqui que vou selecionar a primeira e aqui é importante deixar o PNG Sequence ativado. Então vou dar o Import, aqui ele está dando do frame 50 a 84, que é o que a gente tem até aqui, desde que eu importei. Ele está adicionando mais frames. Depois, quando eu estiver mexendo aqui no projeto, eu posso vir aqui, dar um reload, ele já vai atualizar aqui, ó, 89. E aí eu simplesmente vou vir aqui e adicionar na sequência. É sempre legal, depois que a gente renderiza, nunca usar o render da forma que ele vem. Então vamos vir aqui e adicionar um efeito de Lumetri Color, que é o que vai fazer realmente a cor. Vou vir aqui em Curves, vou ajustar um pouco essa curva. Aqui eu posso dar um pouquinho mais de contraste. Essa parte aqui de baixo vai pegar mais as sombras e essa parte aqui de cima vai pegar mais os highlights, as altas luzes, ou seja, as partes mais claras. Se a gente criar um aqui no meio, a gente vai mexer nos midtones. A gente pode usar aqui o Colors Wheels. Na verdade, uma coisa que eu gosto de fazer também aqui, eu gosto de usar um plugin que é o Lux, que é da Magic Bullet Lux. E aqui a gente já consegue usar como se fosse um LUT, basicamente, por cima da nossa imagem, como se fosse um filtro por cima da nossa imagem. Aqui a gente tem esses gradients Head Starts, que é muito legal. Ele muda um pouquinho a imagem, não muda tanto como se fosse, por exemplo, filtros. Aqui ele já vai mudar bastante a imagem. Eu gostei de dizer Moves Like, vou deixar. E aqui a gente pode mudar a força dele. Eu gostei bastante, na verdade, disso aqui. Vou até deixar bem forte. Mas uma coisa que eu gosto de mexer também aqui no Lumetri é o Colors Wheels. Por exemplo, se eu venho aqui em midtones, eu posso mudar um pouco o tom da cor dos midtones. Os midtones são os meios tons, os highlights são as altas luzes e os shadows são as partes mais escuras, as sombras. Os midtones ele vai pegar a imagem meio como uma coisa só. Posso mudar também aqui. Beleza, mais ou menos isso. Vamos ver como é que está a renderização. Agora vamos dar um reload aqui, 139. Vamos aumentar essa composição aqui. Vou botar 5 segundos.
puxar para cá, vou vir em final, clicar O, clicar N para fechar a composição e vou dar um Trimp Comp to Work Area. Então tá aí, galera. Tem um plugin também que eu gosto de usar, às vezes eu uso, às vezes não, é o Finisher. Ele tem essa função de Enhance Contrast e o Detail. Olha só a diferença que ele dá. Eu vou diminuir um pouco aqui. Eu posso dar um Ctrl M aqui, renderizar em H264. Resultado então, na live de hoje. O que vocês acharam? Que tiverem de dúvida aí, manda. Essa série de aulas eu fiz para divulgar o lançamento do meu curso e resolvi disponibilizar gratuitamente aqui no YouTube. E se tu quiser se aprofundar em Unreal Engine, animação 3D e VFX, conheça agora a Aura VFX Academy. A escola que vai elevar o teu nível como profissional, desde o básico até o avançado, em criação de cenários, cinemáticas e animação, personagens meta-humans, chroma key e animação automotiva. Além de ter acesso a uma comunidade com pessoas da área que estão no mesmo caminho e querem se ajudar, e com isso tu vai conseguir agregar mais valor com o teu trabalho e consequentemente ganhar mais por isso. Então acesse o link na descrição para saber mais.